Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz e Espiritualidade. Hoje eu quero apresentar para vocês o cristal Gêmeos. Olha só, esse cristal lembra um pouco o cristal catedral que a gente já viu o vídeo aqui. Mas a gente pode perceber que nesse caso, como se fossem as torres desse cristal, todas têm tamanhos diferentes. Quando a gente falou do cristal catedral, as torres, né, cada partinha deles, né, cada ponta dele, vamos falar assim, tinha, né, quase todos os mesmos tamanhos, a mesma altura. E o cristal Gêmeos é bem parecido com o cristal catedral, mas as pontas deles são de tamanhos diferentes. Nessa imagem a gente pode ver que tem 4 pontas esses gêmeos, mas cada um de um tamanho, uma baixa, uma alta, uma larga, uma mais estreita. Esse é o segredo do cristal Gêmeos. Vamos conhecê-los? Bem-vindo aqui ao canal Amor, Luz e Espiritualidade, no curso de Cristais com Lúcia Diniz. Cristal Gêmeos, o mestre que trabalha relacionamentos. Esse cristal tem a energia para ajudar, para trabalhar, né? Para haver uma relação, um relacionamento interessante com parceria. Aqui tem o cristal Gêmeos e de novo tem a imagem, né? A gente pode ver, tem um desenho, um risco amarelo em torno dele, para mostrar para a gente justamente o destaque do cristal Gêmeos, né? Vocês podem ver que realmente as pontas nos Gêmeos são diferentes. São baixas, são altas, são largas, são estreitas. Então esse é a diferencial do cristal Gêmeos, né? A característica deles, vamos falar assim. Os cristais Gêmeos são cristais que partilham da mesma base em comum, mas tem 2 terminações diferentes no ápice, 2 torres, 2 pontas, né, diferentes. Numa época em que os relacionamentos estão mudando tanto, esses cristais chegam para ensinar uma nova maneira, para dar as chaves que vão abrir os segredos de um relacionamento certo e harmonioso. Vocês podem ver aqui outro cristal e de novo, né, as pontas são de tamanhos diferentes. Isso é muito interessante. Pelo menos a grande maioria, né? Cristal Gêmeos quer dizer que ele vai ter várias pontas. Para ele ser Gêmeos, ele tem que ter 2 pontas ou mais. Se ele tiver só uma ponta, ele se torna catedral, né? Um cristal que a gente já estudou aqui. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, volte nos vídeos que você vai encontrar sobre o cristal catedral. A característica do cristal Gêmeos é que ele sempre vai ter mais de uma torre, mais de uma ponta. Isso é importante vocês atentarem. O cristal Gêmeos é um mestre que trabalha relacionamentos. Ele apresenta 2 pontas com uma base comum e simboliza a harmonia em relacionamentos. Se as pontas forem de tamanhos diferentes, será específico para trabalhar com o verdadeiro eu. A ponta menor simbolizando a personalidade, o ego, enquanto a maior representa a alma. Então, por exemplo, aquele cristal que a gente viu agora há pouco, que mostrava, que tinha um contorno amarelo, né? Mostrando 2 torres, 2 pontas em tamanhos diferentes e larguras diferentes. Então esse cristal é bom para a gente trabalhar com a gente mesmo. É a gente se autoavaliar, a gente pensar em como a gente trata nós mesmos, o relacionamento que a gente tem consigo mesmo, conosco mesmo. Então, falando que a ponta menor sempre vai ser a personalidade, que as características do ego, do que a gente pensa, do que a gente sente, do eu, a gente pensar no eu.
E a maior, a ponta maior, vai representar a nossa alma, o nosso aprendizado, a nossa busca da evolução. Aquilo que a gente aprender com a nossa alma, a gente vai levar junto com a gente. E isso vai ser um aprendizado para sempre. A gente vai ter esse conhecimento sempre na nossa vida, seja aqui ou seja no céu. Então é interessante pensar nesse momento, principalmente com todo esse fique em casa, realmente tirar um tempo para pensar na evolução da nossa alma. Aqui tem outro cristal. Vocês podem ver, ele tem mais de uma ponta, né? Mas são mais próximas essas, né? Para o trabalho individual, que é aquele que a gente faz com, né, a gente com a gente mesmo, segure o cristal com as duas mãos, medite, quer dizer, faça uma oração e olhe para as duas pontas, focalizando a concentração na sua realidade interior. Então você pega o cristal e se autoavalia. Você trabalha como se fosse se policiando. O que eu fiz assim, o que eu fiz assado, naquela situação eu poderia ter agido diferente? Eu poderia ter feito algo mais legal do que causar aquela briga? É uma reflexão interior. Esse cristal também é Gêmeos. Ele é pequenininho, mas mesmo assim tem duas pontas. Então, se tem duas pontas ou mais, são cristais Gêmeos. Deixe os seus pensamentos fluírem quando você estiver nesse momento meditando com o seu cristal, se autoavaliando. Analise a sua vida. Se as pontas forem iguais, que já é outra, né? Você, como essa anterior que a gente acabou de ver, né? Ele é pequenininho, mas as duas pontas quase têm o mesmo tamanho. Se as pontas forem iguais, a gente pode trabalhar esse cristal para um relacionamento. Na vida, nós temos 3 tipos de relacionamento. O relacionamento conosco mesmo, né? A gente avaliando o que a gente quer, o nosso eu, o nosso umbigo e a nossa alma. Tem um relacionamento com outra pessoa, seja namorado, marido. E tem o relacionamento com terceiras pessoas, que são os pais, os amigos. Então a gente vive 3 tipos de relacionamento na nossa vida. E o cristal Gêmeos pode trabalhar com esses 3. Nesses 3 focos, né? Nessas 3 direções. De novo aqui, né? Aquilo que eu sempre falo, que alguns sites põem alguma coisa junto na imagem para mostrar o tamanho real dos cristais, né? Que estão vendendo. Pode ver, esse Gêmeos tem 3 pontas e todas basicamente do mesmo tamanho. Muito interessante, né? Neste caso, quando a gente vai trabalhar com outra pessoa, de repente, marido e mulher, vamos usar esse exemplo, sente-se frente a frente um com o outro, com o seu parceiro, e coloque o cristal no centro. Lembrando, antes de fazer qualquer exercício, limpe e energize o cristal e programe ele, faça um pedido, nesse caso falando, nos ajude, né, a melhorar, a harmonizar o nosso relacionamento. Daí você se senta frente a frente com o seu parceiro, e é óbvio que ele precisa querer participar desse exercício, porque se a pessoa não quiser, não importa o que você faça, nunca vai adiantar, né? Tem que ser uma entrega dos dois, uma entrega na conexão, uma entrega em querer melhorar, uma entrega em querer que a relação seja legal, fique melhor, fique sempre boa entre vocês. Então, se as duas partes quiserem, pegando um cristal com as duas pontas, no mínimo, né, tenha 2 pontas e que as duas são de tamanho parecidos. Aquele cristal anterior que tem que mostrou a moeda, né, que eram 3 pontas do mesmo tamanho, também podem ser usadas como referência nesse caso,
né? Mas ninguém é melhor que ninguém. Cada ponta é uma pessoa, sem nenhum problema. Coloca o cristal numa mesinha e vocês sentem frente a frente. Cada um deve alisar o cristal com os próprios dedos. Sabe assim, ter um contato, uma conexão com o cristal. E permaneça nessa postura por um breve período, até que os dois se entreolhem. Então, um pega o cristal, se avalia, toca o cristal, usa a energia dele e vai se avaliando nas ações que teve com o parceiro, em como trata, em como está a harmonia desse relacionamento. E depois a outra pessoa também vai pegar o cristal e fazer a mesma vivência, a mesma experiência. Tocar no cristal e pensar como está a relação de vocês, o que podia ter sido feito melhor, quais situações eu poderia ter agido diferente. É uma autoavaliação do casal. Depois vocês se entreolhem, um olha para o outro. Olha que legal esse cristal. Esse cristal é um cristal gêmeos, tem duas pontas bem visíveis, características, mas ele está numa base de madeira. Vários cristais ao longo do curso eu já mostrei que tem essa base de madeira. É como se eles fossem um enfeite, né? Um ornamento. Mas indiferente disso, até no caso desse exercício, que está você e o seu parceiro frente a frente, se avaliando e buscando os dois juntos melhorar, harmonizar o relacionamento de vocês, esse cristal seria muito útil. Lembrando que indiferente de que formato seja o cristal, pingente, colar, brinco, ornamentos, árvore da felicidade, não importa o formato, todos têm que ser limpos, energizados, para que você possa receber dele toda a energia que ele tem para te oferecer, para vir somar na vida de vocês. Após o exercício, o casal, os dois devem trocar ideias e conversar a respeito das suas sensações durante a meditação. Isto é uma fusão, é uma união de energia entre as duas pessoas. Então, a primeira pessoa, sei lá, o marido pegou o cristal, pensou em tudo que eles estavam vivendo, em situações mais chatas que passaram, como ele poderia ter agido diferente para que não tivesse ocorrido aquela discussão ou aquela briga, se autoavaliou em silêncio. Colocou o cristal sobre a mesa, o outro, a mulher, daí a esposa, pegou o cristal e fez o mesmo. E a ordem não altera, pode ser a mulher primeiro ou o homem primeiro, é só um exemplo, tá? Daí a esposa pega o cristal, também pensa em toda a relação que vocês estão vivendo, aquelas coisas chatas aquela discussão que chatearam, aquelas coisas, primeiro se avaliem se vocês poderiam ter agido diferente naquela discussão e aproveitem para conversar. De repente teve uma discussão que o homem ficou chateado com uma coisa e a mulher daí ficou chateado com outra. Falem o que vocês sentiram, sejam sinceros um com o outro, mas duas coisas importantíssimas: como você vai falar, né? Com carinho, com voz baixa, só contando, desabafando o que você sentiu. E o tom da voz que você vai falar, o jeito que você vai falar e o tom da sua voz fazem toda a diferença nesse bate-papo. Se vocês estão juntos buscando uma harmonia, uma sintonia, uma sinergia entre vocês, então é essencial que seja um bate-papo mesmo. Não é falar sobre a discussão e ficar com raiva, lembrar da discussão, ficar com raiva e gritar novamente. Nunca, nem pensar. É você estar no momento que vocês estão avaliando aquele momento. Vocês estão repensando aquele momento. Então, neste caso, o tom de voz é baixo, respeitoso, porque você está consciente. O seu cérebro está no comando. Eu desconheço se todos sabem. Eu sou mestre em educação, né? Fiz a minha tese em cima de
entender como o cérebro aprende. Então eu estudei neurociências, eu estudei o cérebro. Eu sei que cada parte dele é responsável por uma coisa na nossa vida. Um pela fala, um pela visão, uma pela audição, outro pelo jeito que a gente pensa, outro pelo jeito que a gente age. Então, eu posso afirmar, né? Óbvio que o que eu aprendi no mestrado eu uso aqui com vocês. As imagens e tudo que eu trago é com o objetivo de que o aprendizado de vocês sejam claro, né? Sejam fáceis. Que tudo que eu trago aqui seja fácil para vocês aprenderem. Então, no caso dessa conversa que vocês estão comentando sobre a situação, vocês agora estão reavaliando, estão usando o tico e teco, estão usando a razão para falar sobre aquele momento daquela briga. Porque quando brigou, vocês estavam em emoção pura. Então, estavam exaltados, falando alto, ficaram magoados, as emoções vieram negativas. Então, agora que vocês estão revendo aquela discussão, nesse momento, usando a força do cristal gêmeo para equilibrar, para harmonizar a energia de vocês, agora vocês vão estar vendo aquela briga, aquela discussão com o cérebro, só pensando o que eu fiz, o que a outra pessoa fez, o que eu poderia ter feito melhor, e fale isso para a pessoa. Um tom de voz baixa, respeitoso, e com jeito, com carinho, com atenção, com delicadeza nas palavras que vai usar. Não vai falar um palavrão no momento que vocês estão buscando se harmonizar, né? Palavrão é energia negativa, vocês estão numa energia positiva, daí já corta todo o clima do ambiente, acaba todo exercício, a vivência, a prática de se harmonizarem, de aprenderem um com o outro. Então isso é essencial. Isso é uma dica, é um exercício muito sério, que eu deixo aqui como sugestão, para que realmente venha ajudar e a melhorar a união, a conexão entre vocês e seus parceiros. E que realmente, sim, traga uma união, uma fusão de energia entre vocês. Aqui tem outros gêmeos, né? A gente pode ver aqui como tá uma imagem de mais perto, né? Uma imagem com zoom, focada, bem nítida. Aqui realmente vê duas pontas. Esse seria um cristal muito interessante para fazer o exercício com a esposa, com o marido, né? E porque até para os dois serem bem parecidos à altura, né? Deixaria bem claro que os dois têm os mesmos valores e a mesma importância nesse relacionamento. O objetivo aqui é alcançar uma relação harmoniosa e perfeita, respeitando a individualidade de cada um. O cristal gêmeo atua no desapego, levando-nos ao contato com a nossa fonte divina. O cristal gêmeo é um cristal da nova era, né? Tem um vídeo sobre a nova era aqui explicando esse momento tão importante da transição planetária, esse momento tão importante do aprendizado na nossa vida. Então o cristal gêmeo tem essa energia para que esse desapego, de repente você percebe na sua avaliação que você não precisava ter falado aquilo ou aquele outro. Se você tivesse ficado calado naquela frase, a briga nem teria se iniciado. Então é uma autoavaliação para cada pessoa falar, poxa, se nesse segundo eu tivesse contado até 10 em vez de abrir a boca, a gente não teria brigado. Então, de repente, é um sinal que é melhor pensar antes de falar, né? Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, quer dizer, é para a gente ouvir muito mais que falar. Então, esse é um aprendizado que a gente precisa colocar em prática. Aprender a ouvir mais e falar menos. Esse aprendizado, com certeza, vai dar um salto em 3 degraus na nossa evolução espiritual, se a gente decidir colocar em prática todo santo dia na nossa vida, de agora em diante. Aqui tem outro cristal gêmeos, com várias pontas, né? Mas também, a gente já falou, cristal gêmeos não é aquele que só tem 2 pontas, né? Aqui tem muitas, e eu trouxe para que vocês o conheçam. Nunca utilize água para limpar o gêmeo. Olha, ele é da mesma energia que o cristal catedral,
que eu já postei vídeo antes aqui. Ele nunca pode colocar em água. Então agora a gente está ciente. Nessa aula 80 e tanto, que eu já perdi as contas, o cristal catedral e o cristal gêmeos nunca podem ter contato com a água. Anotem isso no caderninho. Aqui também sugere aquela caminha de sal grosso, né? Pegar um pirexel grande, daqueles que a gente faz lasanha, né? Colocar tipo um dedo de sal grosso ao longo dessa... como se fosse um fundo, né? Uma camada no fundo desse pirex, de vidro, plástico não, flui energia, e coloque seu cristal gêmeo e todos os cristais que você quiser em contato com o sal. Porque daí você realmente vai limpar esse cristal. Lembrando que o cristal gêmeo só pode ficar até 2 horas. É importantíssimo o tempo que vocês podem deixar o cristal sobre o sal. Senão vocês matam a energia do cristal. Aqui no canal tem vídeos falando como a gente faz quando a gente mata a energia do cristal. Ou quando a gente derruba eles e quebra sem querer. Aqui no canal tem vídeo. Então é importante falar. No caderninho que a gente tem, que a gente assiste a videoaula com um caderninho, sentadinho, com uma caneta na mão, com fone de ouvido, ouvindo e dando atenção à aula, a gente escreve cristal gêmeos, nunca usar água, colocar caminha de sal grosso em pirex vidro, no máximo 2 horas. São 3 coisas que você escreve, que você já vai entender bastante sobre o seu cristal. Cada um tem o seu jeitinho, tem a sua preferência, como nós humanos. Cada um temos os nossos gostos, os nossos jeitos, mas se a gente respeitar o que cada cristal tem de particular, o que ele tem de mais... que ele gosta, o carinho, o jeitinho que ele gosta, a gente vai extrair dele o total, né? O máximo de potência que ele pode nos dar de energia, e isso é excelente para a nossa vida. Aqui tem outros gêmeos. Nesse caso as pontas são bem diferentes, né? Mas são gêmeos igual, é só para realmente a gente vir a conhecê-los, ter uma imagem na nossa mente de como ele é. Para limpar, assim como qualquer cristal, você pode colocar também sobre a ametista e a selenita. Já falei isso para vocês em vídeos anteriores. Tem alguns cristais que são super poderosos, né? A super força da ametista e da selenita, por exemplo, são tão poderosos que limpam e energizam eles mesmos e energizam outros cristais. Então a gente limpa lá na caminha de sal, né? E depois, antes de completar 2 horas, tira dali, coloca o alarme para tocar no celular, nunca passar de 2 horas. Aí a gente pode pegar esse cristal e colocar sobre uma ametista ou sobre uma selenita, por exemplo. Tem outros cristais que também são super poderosos, que energizam eles mesmos e há outros cristais. Aqui eu dei o exemplo desses 2, para que fique fácil vocês terem uma ideia e uma referência. Nesse caso, pode ficar até 24 horas em cima do cristal, mas tem que estar em contato direto dele, encostando nele, que aí sim ele vai poder energizar. Aqui tem vários gêmeos, olha que interessante. É mais de um e todos têm pelo menos 2, 3 torres. Só para a gente ver que, indiferente do tamanho, os gêmeos são sempre super poderosos. Eu desejo a todos amor e luz.